Você sente isso? Esse peso invisível no peito? A mente inquieta que vagueia entre o ontem e o amanhã, criando cenários, buscando controle, tentando fugir do inevitável. A ansiedade se disfarça de pressa, de urgência, de medo, mas, no fundo, é um convite. Um chamado para olhar a vida com outros olhos. Hoje, vamos mergulhar nas palavras de Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Não como quem busca respostas prontas, mas como quem deseja ouvir o eco da sabedoria antiga e aplicá-lo ao tumulto silencioso da vida moderna. Fique comigo até o final, porque cada atitude que eu vou te ensinar hoje pode transformar sua forma de lidar com a ansiedade. Preste atenção em cada detalhe. Porque isso pode mudar a sua vida. Respire fundo e venha comigo. Lição 1. Controle o que você pode, aceite o que não pode. Vivemos em um mundo apressado, onde a ansiedade se esconde nas pequenas coisas. A notificação não respondida, a entrevista de emprego, o futuro incerto. Queremos controlar tudo, mas esquecemos que há limites para nossas mãos. Epicteto, sábio do estoicismo, nos ensina. Não busque que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Imagine um estudante antes de uma prova. Ele estuda, prepara-se, faz o que pode. Mas, ao chegar o momento, a ansiedade o consome. O resultado, no entanto, não está em suas mãos. O esforço, sim. A felicidade não consiste em adquirir e gozar, mas em nada desejar, pois consiste em ser livre. A liberdade nasce quando aceitamos que o controle absoluto é ilusão. Há quem se preocupe com a opinião alheia, carregando o peso do julgamento. Mas Epicteto diria, se você quer melhorar, esteja preparado para parecer tolo e estúpido. No mundo moderno, isso ecoa no medo de postar aquela foto, de falar em público, de errar. Mas por que temer o que não podemos controlar? A mente do outro não é nossa. Em meio ao trânsito, à fila do supermercado, ao atraso de um amigo, surge a frustração. Mas o estoico respira fundo. Ele sabe que o fluxo da vida segue seu próprio curso. A liberdade é a posse tranquila de si mesmo. Aceitar o incontrolável é libertar-se. Lidar com a ansiedade, portanto, não é apagar a inquietação, mas reconhecer que ela nasce do desejo de controlar o que não nos pertence. A paz está em agir no que podemos e soltar o que não cabe a nós. Como um barco que ajusta suas velas ao vento, em vez de lutar contra ele. No fim, a vida se desdobra no ritmo do universo, e nós, com serenidade, seguimos. Lição 2. Viva no presente. A ansiedade é um eco do futuro no presente. Uma inquietação que nasce do medo do que pode acontecer, e não do que de fato acontece agora. Os estoicos nos ensinaram que a paz reside no momento presente, e que a mente só se perturba quando se prende ao que não pode controlar. Marco Aurélio nos lembra, se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. E isso, você tem o poder de mudar. Pense naquele que perde o sono antes de uma entrevista de emprego, imaginando todas as perguntas difíceis, temendo o julgamento alheio. Ou naquela que revê 1000 vezes a última conversa, buscando sinais de que foi mal interpretada. A mente cria tormentas em mares calmos. Mas, como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. No presente, a ansiedade se dissolve. O ar que entra e sai dos pulmões, o chão firme sob os pés, são âncoras no agora. Se você caminha pela rua e a mente se adianta, criando cenários de fracasso ou humilhação, pare, observe o sol que toca seu rosto, ouça o som distante de uma buzina. Você está aqui, e não há perigo real neste instante. Quando as mensagens se acumulam no celular e o coração acelera, temendo respostas que ainda não vieram, lembre-se, o futuro não é seu domínio. O que cabe a você é a clareza deste momento. Respire fundo. A vida acontece aqui. Epicteto nos ensina, a felicidade e a liberdade começam com a compreensão de que algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Aquilo que tememos quase nunca se realiza, e quando se realiza, somos mais fortes do que imaginávamos.
Viver no presente não é negar o amanhã, mas aceitar que ele ainda não chegou. E, quando chegar, será enfrentado com a força que cultivamos no agora. A ansiedade se alimenta da fuga. A paz nasce do encontro. A cada instante, a vida se oferece. Cabe a nós aceitá-la, aqui e agora. Lição 3. A morte não é um inimigo, mas uma lembrança. A morte sussurra em nossos ouvidos que o tempo não espera. Sêneca nos ensina. Apressa-te em viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Mas, em um mundo onde a ansiedade nos aprisiona no futuro, como acolher esse chamado à presença? Pense no jovem que adia seus sonhos, esperando o momento perfeito. No profissional que vive para o trabalho, prometendo a si mesmo que, um dia, encontrará tempo para a família. No coração que hesita em dizer eu te amo, como se houvesse garantias de um amanhã. Sêneca diria, enquanto adiamos, a vida passa. A ansiedade nasce da ilusão de controle sobre o tempo. No entanto, cada pôr do sol, cada riso compartilhado, cada silêncio acolhido é um lembrete da brevidade da vida. Assim, a prática estoica nos convida a viver plenamente no agora. Não como quem se entrega à pressa, mas como quem reconhece a preciosidade de cada instante. Quando enfrentamos a incerteza, podemos lembrar suas palavras, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. E, então, escolher acordar mais cedo para ver o sol nascer, ouvir com atenção aquele amigo que precisa desabafar, ou simplesmente saborear o silêncio sem pressa, sem culpa. A morte não nos ameaça, ela nos liberta do adiamento. Viver cada dia como se fosse único não é desesperar-se, mas celebrar a consciência do presente. Sêneca nos recorda, a vida é longa se soubermos usá-la, que possamos, portanto, abraçar a brevidade, transformar a ansiedade em presença, e fazer de cada instante um tributo à eternidade. Lição 4. Não sofra antes da hora. A ansiedade, muitas vezes, nasce não do que vivemos, mas do que imaginamos. O homem sofre mais na imaginação do que na realidade, disse Sêneca. Quantas vezes você perdeu o sono pensando em algo que sequer aconteceu? A mente viaja para cenários de dor e fracasso, criando tempestades em mares calmos. Pense em alguém aguardando uma resposta de emprego. Antes mesmo de saber o resultado, já sente o peso da rejeição, imagina portas se fechando, a vida desmoronando. Mas, quando a resposta chega, positiva ou não, percebe que a angústia antecipada foi maior que o próprio desfecho. Sêneca nos ensina, somos atormentados mais pelas opiniões que temos das coisas do que pelas próprias coisas. Outro exemplo, a espera por um exame médico. A cada minuto, a mente constrói diagnósticos sombrios, esquecendo-se de que a preocupação excessiva não muda o resultado, apenas rouba a paz do presente. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida, ele aconselha. Vivemos em um mundo que nos empurra para a antecipação constante, mensagens que não chegam, planos que podem falhar, futuros que não controlamos. Mas a verdade é que quase tudo o que tememos nunca se concretiza. O que eu temia, muitas vezes, não aconteceu, o que eu esperava, muitas vezes, não veio, Sêneca nos lembra. A ansiedade se alimenta do amanhã, mas a vida acontece agora. Quando nos entregamos ao medo do futuro, esquecemos o poder do momento presente. A vida é longa se soubermos usá-la, ele ensina. Então, respire. Não sofra antes da hora. Viva o que é, não o que poderia ser. Lição 5. Reencontre a simplicidade. Vivemos tempos em que a mente nunca descansa. A ansiedade cresce no ritmo frenético das notificações, das expectativas, das comparações silenciosas. Mas, e se a resposta para essa inquietação estivesse na simplicidade? Marco Aurélio, em sua sabedoria, nos lembra. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Imagine começar o dia sem a pressa de verificar o celular. Apenas respirar. Sentir a manhã chegar, com sua luz suave e o canto tímido dos pássaros. Na simplicidade desse momento, há um refúgio. Não é preciso conquistar o mundo antes do café da manhã. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos.
Perceba isso, e encontrará força. Nos dias atuais, somos bombardeados por um excesso de escolhas e informações. Mas nem tudo precisa de nossa atenção. A simplicidade é um ato de coragem. Escolher menos. Fazer menos. Ser mais. Pense em alguém que decidiu se desfazer do que não usava, libertando-se do peso das coisas acumuladas. Não foi só a casa que ficou leve, mas a alma. Quando a ansiedade bater, pergunte-se: o que realmente importa agora? Um abraço demorado, um copo d'água fresca, um pôr do sol visto sem pressa. Marco Aurélio nos lembra: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. No trânsito parado, em vez de irritar-se, observe o céu. No trabalho, em meio à pressão, respire fundo e escolha a serenidade. A simplicidade não está em fugir do mundo, mas em aprender a vê-lo com outros olhos. Aceite o que não pode mudar. Mude o que está em seu poder. E o resto, deixe ir. A ansiedade se dissolve quando percebemos que a paz não está nas grandes conquistas, mas nas pequenas decisões diárias. Reencontrar a simplicidade é reencontrar a si mesmo. Lição 6. A força está em como você reage. Imagine que você está preso no trânsito, o relógio avança e a ansiedade aperta o peito. O que causa esse incômodo? O engarrafamento ou a história que você conta a si mesmo sobre ele? Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. A vida é cheia de imprevistos, uma palavra dura, uma porta que se fecha, um plano que desmorona. Mas nenhum desses eventos tem o poder de nos ferir por si só. O que realmente nos atinge é o significado que atribuímos a eles. Alguém que recebe uma crítica pode se sentir paralisado pelo medo do julgamento, enquanto outro a vê como oportunidade de crescimento. O fato em si é neutro, a diferença está na reação. No dia a dia, somos constantemente desafiados. Uma mensagem não respondida pode ser interpretada como descaso ou apenas como um momento de distração do outro. Um erro no trabalho pode ser visto como fracasso ou como chance de aprender. As circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam, dizia Epicteto. Em cada situação difícil, temos a chance de descobrir a força que mora dentro de nós. Pense em quando algo não saiu como planejado. Você perdeu um voo, esqueceu um compromisso importante ou enfrentou uma conversa difícil. Nessas horas, a mente tende a criar cenários catastróficos, a amplificar a dor. Mas a verdade é que a maior parte do sofrimento não vem do acontecimento em si, e sim da resistência que criamos contra ele. A qualquer momento, você tem o poder de dizer: não é assim que a história vai terminar, ensina Epicteto. A ansiedade frequentemente nasce dessa tentativa de controlar o incontrolável. Queremos garantir que tudo saia como imaginamos, mas a vida raramente segue nossos planos. O estoico não busca controlar o mundo externo, mas sim a si mesmo. Quando a ansiedade bater, respire fundo. Reconheça que você não controla o trânsito, as ações dos outros ou o rumo do destino. Mas controla a própria mente. No espaço entre o evento e a sua reação, existe liberdade. E nesse instante, você pode escolher a paz. A força não está em evitar a dor, mas em enfrentá-la com serenidade. Não são os ventos que definem o navegante, mas a forma como ele ajusta as velas. A vida seguirá seu curso, com suas alegrias e tempestades. O que você fará com isso, é o que define quem você é. Lição 7. A dor é temporária. Embora, no momento em que a sentimos, ela pareça imensa, quase infinita, Sêneca nos lembra: nenhum sofrimento é grande se tiver um limite. E todo sofrimento tem um limite, ainda que não o vejamos agora. A ansiedade, muitas vezes, nasce do medo de que o incômodo nunca cesse, mas a verdade é que tudo passa, como uma onda que se levanta, alcança seu ápice, inevitavelmente, se desfaz. Pense em uma noite de insônia. O relógio avança, lento, e a mente vagueia entre preocupações. Parece que o sol nunca nascerá. Mas ele nasce. Sempre nasce. Assim também é a dor, o desconforto de uma conversa difícil, o nervosismo antes de uma prova, a espera por uma resposta importante. Todos esses momentos parecem eternos, mas logo se tornam memória.
Sêneca dizia, o tempo ameniza o que a razão não consegue atenuar. Nas redes sociais, vemos vidas que parecem perfeitas, e isso nos inquieta, como se estivéssemos ficando para trás. Mas quem garante que essas mesmas pessoas não enfrentam seus próprios medos? Não há vida sem dor, mas há força em reconhecer que nenhuma dor dura para sempre. Quando enfrentamos uma perda, o coração se aperta, e o luto parece insuperável. Mas aos poucos, os dias se tornam mais leves. Não porque a ausência se apaga, mas porque aprendemos a carregar a saudade com mais suavidade. Como Sêneca ensinou, a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Se você sente que a ansiedade o consome, lembre-se de que até a mais longa tempestade se dissolve em céu limpo. Respire. Caminhe devagar. O tempo é um aliado silencioso, e a dor, por mais intensa que seja, nunca é infinita. Lição 8. Fortaleça a mente diariamente. A ansiedade é uma inquietude que nasce no pensamento e se espalha pelo corpo como um rio transbordando em suas margens. Ela surge nas manhãs silenciosas, quando o futuro sussurra promessas vazias ou ameaças que talvez nunca se cumpram. O coração acelera, mas nada acontece. O peito aperta, mas não há motivo concreto. E, no entanto, nos consumimos. Os estoicos sabiam, a mente, assim como o corpo, precisa ser treinada diariamente. Marco Aurélio, imperador e filósofo, governou em tempos de guerra e praga, mas em suas meditações escreveu para si mesmo como um aprendiz da vida. Se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e você tem o poder de revogar essa avaliação agora mesmo. Hoje, vivemos em um mundo de notificações incessantes. O telefone vibra, é um e-mail urgente. As redes sociais exibem vidas perfeitamente editadas. Nossos pensamentos se tingem de comparações e pressa. Sentimos que estamos sempre atrasados para algo que nem sabemos nomear, mas o estoico nos lembraria, o que acontece fora de você não precisa controlar o que acontece dentro. Imagine estar preso no trânsito. Você tem duas opções: praguejar contra o tempo perdido ou aceitar a imobilidade como uma chance para respirar fundo e observar o céu através do para-brisa. Marco Aurélio diria, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Quando a mente for tomada pela ansiedade, sente-se em silêncio. Observe o tumulto interno sem julgamento. Como o oceano revolto que, após uma tempestade, lentamente se aquieta. No mundo moderno, isso pode ser o simples ato de desligar o telefone por uma hora. De caminhar sem fones de ouvido. De jantar sem a pressa das notificações. Por fim, lembre-se de que a serenidade não é indiferença, mas coragem. Coragem de estar presente, mesmo quando o presente parece ameaçador. Coragem de respirar fundo, mesmo quando o peito aperta. Coragem de pintar a alma com pensamentos que não a enfraquecem, mas a fortalecem. Marco Aurélio não escreveu para impressionar, mas para lembrar a si mesmo, e agora a nós, que o domínio da mente é a única liberdade que ninguém pode nos tirar. Lição 9. O silêncio é um refúgio? Primeiro aprenda a ser silencioso. Epicteto. O mundo grita. As notificações disparam como dardos, as vozes dos outros ocupam cada fresta de silêncio, e mesmo quando estamos sós, há barulho. O barulho da mente, inquieta e agitada repetindo diálogos que não aconteceram, prevendo cenários que talvez nunca existirão. Mas o silêncio não grita. Ele acolhe. Na filosofia estoica, o silêncio é mais que a ausência de som. É a prática da quietude interior. Epicteto nos ensina, se você deseja melhorar, esteja contente em parecer ignorante ou estúpido em questões irrelevantes. Em outras palavras, não se preocupe em sempre ter algo a dizer nem em estar constantemente atualizado, porque muito do que nos rouba a paz não merece nossa atenção. Pense em quantas vezes nos afogamos em discussões inúteis. Na reunião do trabalho, alguém insiste em ter razão sobre um detalhe insignificante. No jantar em família, um comentário irrelevante vira faísca para uma briga. E nos enredamos em debate sem propósito como se vencer a discussão aliviasse a alma.
mas não alivia. Só a perturba mais. O silêncio, por outro lado, nos treina. Nos dias atuais, ele surge em pequenos atos de resistência. Ao caminhar sem fones de ouvido, apenas ouvindo o vento. Ao desligar o celular meia hora antes de dormir. Ao optar por não responder a uma provocação. Ser silencioso não é ser apático. É ser dono de si. Epicteto dizia: se alguém lhe disser que uma determinada pessoa falou mal de você, não se justifique, mas responda: ele ainda não conhece todos os meus defeitos, ou não teria mencionado apenas esses. Isso é silêncio em ação, não se defender da ofensa, não perder energia com o que não merece. No mundo moderno, o silêncio também é um antídoto para a ansiedade. Nos momentos de preocupação, a mente corre desenfreada. Mas quando escolhemos o silêncio, desaceleramos. Experimente. Na próxima vez que a inquietude surgir, ao invés de lutar contra ela, sente-se em silêncio. Ouça sua respiração. Observe os pensamentos como nuvens passando. E, pouco a pouco, o silêncio se torna o refúgio que nenhuma tempestade mental consegue invadir. O silêncio não é fraqueza. É força contida. É a voz da serenidade em meio ao caos. E em um mundo que vive de barulho, ser silencioso é um ato de liberdade. Lição 10. Ame o destino. Há dias em que a vida se apresenta como uma maré revolta. O inesperado bate à porta sem convite. O atraso de um voo, a negativa de uma vaga de emprego, o fim repentino de um relacionamento. E diante disso, o coração acelera, a mente se inquieta, e a ansiedade sussurra: isso não deveria estar acontecendo. Mas Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos convida a outro caminho, o da aceitação amorosa do destino. Ele escreveu: aceite as coisas às quais o destino te liga e ame as pessoas com quem o destino te trouxe junto. Aceitar não é resignar-se de forma passiva, mas reconhecer que a realidade já é o que é. A resistência mental apenas multiplica o sofrimento. O estoico, em vez disso, respira fundo. Reconhece que não controla o tráfego, mas pode controlar sua mente. Ele se volta para dentro. Aproveita o tempo para refletir, ouvir algo edificante ou simplesmente aceitar que talvez aquele atraso seja parte de um plano maior que ele não compreende. Marco Aurélio também nos lembra: o que acontece em cada momento é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Nos dias atuais, esse ensinamento pode parecer ingênuo. Afinal, como amar o destino quando ele se apresenta em forma de frustração ou perda? Mas a filosofia estoica nos desafia a transformar até as adversidades em aliadas. Perder um emprego pode ser o empurrão para empreender. O término de um relacionamento pode abrir espaço para o autoconhecimento. Imagine alguém que, após ser rejeitado em várias entrevistas, decide aprender uma nova habilidade. Anos depois, esse caminho o leva a uma carreira mais satisfatória. Ele olha para trás e percebe: o destino, mesmo em sua aparente crueldade, foi um mestre paciente. Amar o destino não é um convite à apatia, mas à confiança profunda na sabedoria da vida. É entender que cada pedra no caminho tem sua razão de ser, e que até mesmo as lágrimas de hoje podem irrigar as flores de amanhã. A ansiedade não é um inimigo a ser derrotado. É um mestre silencioso, que nos ensina a viver com mais presença, mais coragem, mais amor pelo instante. Os estoicos não prometeram a ausência de dor, prometeram força para enfrentá-la. Hoje, escolha o que está sob seu controle. Aceite o que não está. Respire fundo, e viva. Você está pronto para esse primeiro passo? Agora eu quero saber de você. Quais dessas lições você já conhecia? Pretende colocar em ação a partir de hoje? Me conta aqui nos comentários. E se você não tiver nada específico para dizer, apenas comente: eu sou grato. Assim, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e realmente absorveu essa lição. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse para te ajudar a evoluir, se fortalecer e construir a melhor versão de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme. Mantenha-se no controle e siga crescendo.